Então você está cavalgando numa estrada de terra e de repente surge uma bifurcação. Apenas 2 caminhos possíveis. Para um lado, a placa diz que você vai para o bosque, para as montanhas, para as cachoeiras, onde vivem pessoas sábias e bondosas. Para o outro lado, a placa sinaliza o pântano, onde moram pessoas agressivas e ignorantes. Você, num lampejo de intuição, acredita que quer chegar à bondade, à sabedoria e à beleza. Mas por mais que você force as rédeas, o cavalo selvagem parece agir por si. E por uma razão que não sabemos qual é, ele decide ir para o lado oposto, para o lado do pântano, onde moram as pessoas agressivas e ignorantes. Nessa história, você é o cavaleiro e o cavalo selvagem é a sua mente. Não está na hora de aprender a adestrar esse cavalo selvagem para que ele passe a obedecer ao seu comando em vez de você ser escravo dele? No primeiro vídeo dessa série, a gente conceituou o yoga. No segundo vídeo, a gente verificou que o yoga pode nos ajudar a lidar com os sofrimentos que decorrem da impermanência. Vimos no terceiro vídeo da série que qualquer pessoa, independentemente de sua condição física, caso queira, pode praticar yoga. E finalmente vamos falar do yoga clássico, quais são as técnicas que ele propõe. Vamos falar primeiramente de quais são as expressões que designam o yoga clássico. Então a primeira, evidentemente, é yoga clássico. Segunda, Raja Yoga. Terceira, Yoga Real. Quarta, Yoga Sutras de Patanjali. E quinta, Ashtanga Yoga. Quando você ouvir uma dessas expressões, você sabe que está sendo feita referência ao yoga, que é o yoga clássico, um dos fundamentos filosóficos da cultura indiana. Uma observação apenas com relação a Ashtanga Yoga, que é uma expressão usada não apenas para se referir ao yoga clássico, mas também a uma vertente de yoga que tem uma sequência de asanas de uma forma mais dinâmica e que exige, inclusive, uma certa aptidão física. Ashtanga Yoga vem do sânscrito, significa Anga, membros, Ash, 8. Então, yoga de 8 membros. Por que o yoga clássico é chamado yoga de 8 membros? Porque no Sutra 29 do segundo livro é feita a menção a esses 8 membros. Eu não vou falar quais são esses 8 membros agora, porque como estamos no início do aprendizado em yoga, isso ficaria um pouco complicado, um pouco difícil de assimilar. Então nós vamos subdividir esses membros do yoga clássico em 4 partes. Didaticamente funciona melhor assim. Temos uma parte ética, formada por 10 princípios éticos. Temos uma parte de postura, que se chama asana. Temos uma parte de técnica respiratória, que se chama pranayama. E temos a face meditativa. Então, fica fácil, 4 grupos: ética, postura, respiração, meditação. É simples dessa forma. Agora eu vou contar uma historinha. Eu vou falar da história de um lugar muito, muito distante. Há muito tempo, numa vila de mais ou menos 1000 habitantes, havia um líder que era muito espirituoso, um líder que queria ver a vila que ele liderava em prosperidade, com pessoas boas, com pessoas produtivas. E essa vila de mais ou menos 1000 pessoas ficava a 3 quilômetros da casa de um sábio. As pessoas gostavam muito de ir à casa do sábio porque só de chegar perto dele elas já sentiam uma paz imensa. E esse sábio conseguia conversar com essas pessoas de forma que elas chegavam lá angustiadas, mas depois de conversar com esse sábio,
sem que ele apresentasse qualquer resposta objetiva, ele conseguia fazer as pessoas encontrarem as soluções por si mesmas. O líder da aldeia queria fazer uma homenagem a este sábio e organizou essa homenagem. O sábio não ligava para essas coisas, mas ele aceitou o convite para que aquele líder da aldeia não ficasse chateado e para que as pessoas que gostavam dele também ali na aldeia não ficassem chateadas. E dito e feito, no dia da homenagem, o sábio compareceu. E de repente o líder da aldeia deu um presente muito valioso para ele. Deu um prato de ouro cravejado de diamantes. Com o valor desse presente, o sábio poderia comprar metade daquela aldeia. O sábio agradeceu muito, disse que estava honrado com aquela homenagem. E o sábio, quando decidiu ir para casa, após a cerimônia, percebeu que alguém o seguia. O sábio tinha um alto grau de percepção da realidade, uma intuição extremamente aguçada. E ao perceber que estava sendo seguido, percebeu também quais eram as intenções da pessoa. E ele continuou, o sábio continuou calmamente o seu caminho e chegou na sua casa. E ele estava sendo seguido por um ladrão que queria pegar aquele prato de ouro que era muito valioso. Mas quando o ladrão foi entrar na casa do sábio, saiu voando pela janela justamente o presente, o prato de ouro e diamantes. Aí o ladrão ficou perplexo. O sábio acaba de receber um presente que é suficiente para ele comprar metade da aldeia e ele joga pela janela? Que coisa é essa? Como é que pode ser? Esse sábio tem algo de especial. Eu vou falar com ele. E aí o ladrão bateu na porta da casa, entrou e foi recebido pelo sábio. O ladrão perguntou: sábio, você recebeu um presente extremamente valioso e mesmo assim você jogou ele fora? E o sábio respondeu: sim, eu joguei porque eu percebi que esse objeto material era muito mais importante para você do que para mim. Eu já tenho paz, eu já tenho felicidade, independentemente desses bens materiais. Mas para você, esse bem faz falta. E aí, o ladrão ficou realmente bastante atônito com a resposta do sábio e pediu um conselho para ele. E o sábio falou: sim, eu posso te dar um conselho. Quando você for praticar o próximo roubo, experimente ficar 3 minutos quietinho, respirando profunda e lentamente. Ao longo desses 3 minutos, você só se preocupa em contar quantas respirações você dá. E aí o ladrão perguntou: é só isso? O sábio falou: sim, é só isso, experimenta. E aí o ladrão foi embora e a vida continuou. O sábio continuou a receber as pessoas, trazia paz para elas, conseguia sanar angústias que elas sentiam. E se passaram alguns meses. Depois esse ladrão voltou à casa do sábio e chegou para o sábio e falou: sábio, eu usei esse conselho que você me deu e aconteceu um negócio muito estranho. Eu me preparava para roubar e quando eu fazia essas respirações por 3 minutos, a vontade de roubar ia embora. Porque depois de fazer as respirações, eu me sentia muito em paz. Eu sentia que estava tudo bem, não precisava de nada. Eu queria saber qual é o segredo que está por trás da sua ciência. Você não pode me iniciar na sua ciência? E o sábio respondeu para o ladrão: eu já te iniciei. E é com base nessa história que eu lanço um desafio a você que está assistindo o vídeo. Experimente todos os dias, em qualquer hora do dia, parar por apenas 3 minutos. E nesses 3 minutos, você vai procurar respirar profunda e lentamente. Você vai inspirar devagarzinho, encher bem os pulmões, vai fazer uma pequena pausa de 1 segundo
e depois vai começar a soltar o ar também devagarzinho. Esse ciclo é uma respiração completa. Aí você verifica ao longo de 3 minutos quantas respirações você deu. E a grande magia é você tentar observar como você estava antes de praticar a respiração e como você fica depois de praticar a respiração. Será que tem alguma mudança? O praticante de yoga, o yogi, ele é um estudioso de si mesmo. Então, ao mesmo tempo que ele estuda, ele é o próprio objeto do estudo. Então, esse é o convite, esse é o desafio que eu proponho. Que você procure fazer todos os dias esses 3 minutos de respiração. Na minha experiência, muito poucas pessoas conseguem, porque parece simples demais para produzir algum efeito concreto. Mas, quem sabe você experimenta. A gente se vê no próximo vídeo.